Seção 3 dos militares estaduais. Artigo 31. São militares estaduais os integrantes dos quadros efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que terão as mesmas garantias, deveres e obrigações, estatuto, lei de remuneração, lei de promoção de oficiais e praças e regulamento disciplinar único. Parágrafo 1º. A investidura na carreira militar depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas de títulos, respeitada a ordem de classificação. A DSTF 317 de 1990, parágrafo 1º do artigo 31, decisão monocrática final prejudicada, o que se estende à liminar concedida. Parágrafo 2º. O prazo de validade do concurso público é de 2 anos, restrito ao previsto no Estatuto da Corporação. Parágrafo 3º. As patentes com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes são asseguradas em toda sua plenitude aos oficiais da ativa reserva ou reformados, sendo-lhes privativos aos títulos uniformes militares e postos até coronel, cujo soldo não poderá ser inferior ao correspondente dos servidores militares federais. Parágrafo 4º. As patentes dos oficiais são conferidas pelo governador do estado. Parágrafo 5º. O militar em atividade que aceitar cargo público civil permanente será transferido para a reserva. Parágrafo 6º. O militar da ativa que aceitar cargo, emprego ou função pública temporária não eletiva, ainda que da administração indireta, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de 2 anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a inatividade. Parágrafo 7º. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Parágrafo 8º. O militar, enquanto em efetivo serviço, não pode estar filiado a partidos políticos. Parágrafo 9. O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível por decisão do Tribunal de Justiça em tempo de paz ou de Tribunal Especial em tempo de guerra. Parágrafo 10. O oficial condenado na Justiça Comum ou Militar a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior. Parágrafo 11. Lei complementar disporá sobre: inciso 1. O ingresso, direitos, garantias, promoção, vantagens, obrigações e tempo de serviço do servidor militar. Inciso 2. A estabilidade, os limites de idade e outras condições de transferência do servidor militar para a inatividade. Parágrafo 12. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita ao servidor militar indiciado ou processado em decorrência do serviço. Parágrafo 13. Aplica-se aos militares estaduais o disposto no artigo 27, inciso 4, 7, 8, 9, 11, a 14 e 19, no artigo 30, parágrafo 3º, no artigo 23, inciso 2, 5, 6 e 7 desta Constituição, e no artigo 30, parágrafos 4, 5 e 6 da Constituição Federal. Título 4 da Organização dos Poderes, capítulo 1, Disposição Geral. Artigo 32. São poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Parágrafo único. Salvo as expressas exceções previstas nesta Constituição, é vedado a qualquer dos poderes delegar competências. Capítulo 2 do Poder Legislativo. Seção 1 das Disposições Preliminares. Artigo 33. O Poder Legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa, constituída de deputados, representantes do povo, eleitos pelo voto direto e secreto, em sistema proporcional,
dentre brasileiros maiores de 21 anos, atendidas as demais condições da legislação eleitoral. Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração de 4 anos. Artigo 34. A eleição para deputado se fará simultaneamente com as eleições gerais para governador, vice-governador, senador e deputado federal. Artigo 35. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de 36, será acrescido tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Artigo 36. Salvo disposição constitucional em contrário, todas as deliberações da Assembleia Legislativa e de suas comissões, presente a maioria absoluta dos seus membros, serão tomadas através do voto aberto, exigida a maioria simples. Artigo 37. O Poder Legislativo será representado judicial e extrajudicialmente por seu presidente, através da Procuradoria da Assembleia Legislativa. Parágrafo único. A resolução disciplinará a organização e o funcionamento da Procuradoria da Assembleia Legislativa. Artigo 38. Ao Poder Legislativo é assegurada autonomia administrativa e financeira, na forma dessa Constituição. Parágrafo único. A Assembleia Legislativa elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Seção 2. Das atribuições da Assembleia Legislativa. Artigo 39. Cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do governador, dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, especialmente sobre: inciso 1. Sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas. Inciso 2. Plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito e dívida pública. Inciso 3. Fixação e modificação dos efetivos da Polícia Militar. Inciso 4. Planos e programas estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento. Inciso 5. Transferência temporária da sede do governo estadual. Inciso 6. Organização administrativa, judiciária do Ministério Público e da Defensoria Pública. Inciso 7. Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado o disposto no artigo 71, inciso 4, a linha B. Inciso 8. Criação e extinção das secretarias de Estado e órgãos da administração pública. Inciso 9. Aquisição, administração, alienação, arrendamento e cessão de bens imóveis do Estado. Inciso 10. Prestação de garantia pelo Estado em operação de crédito contratada por suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e seus municípios. Inciso 11. Criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. Inciso 12. Procedimentos em matéria processual. Inciso 13. Proteção, recuperação e incentivo à preservação do meio ambiente. Inciso 14. Fixar por lei o subsídio do deputado em cada legislatura, para a subsequente, na razão de, no máximo, 75% daquele estabelecido em espécie para deputado federal. Inciso 15. Fixar por lei o subsídio do governador, do vice-governador e dos secretários do Estado, observado o que dispõe o artigo 28, parágrafo 2º da Constituição Federal. Artigo 40. É da competência exclusiva da Assembleia Legislativa. Inciso 1. Emendar a Constituição. Inciso 2. Autorizar referendo a convocar plebiscito mediante solicitação subscrita por no mínimo 2/3 de seus membros. ADI-STF 1857 de 98, inciso 3 do artigo 40, decisão final procedente.
Emenda Constitucional 38, de 2004, anti-julgamentos de mérito do STF, o artigo 4 da Emenda Constitucional 38, revoga o inciso 3º do artigo 40. Inciso 4º, dar posse ao governador e ao vice-governador eleitos. E, a linha A, conhecer de suas renúncias, a linha B, conceder-lhes ou recusar-lhes licença para interromper o exercício das funções. A linha C, autorizar o governador e o vice-governador do Estado a se ausentarem do país ou do Estado quando a ausência exceder a 15 dias. Inciso 5, aprovar ou suspender a intervenção nos municípios. Inciso 6, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Inciso 7, mudar temporariamente sua sede. Inciso 9, julgar anualmente as contas prestadas pelo governador e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Inciso 11, fiscalizar e controlar diretamente os atos administrativos dos órgãos do Poder Executivo e Judiciário, incluindo os das entidades da administração indireta e do Tribunal de Contas. Inciso 12, zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. Inciso 13, suspender, no todo ou em parte, a execução de lei estadual ou municipal declarada inconstitucional por decisão definitiva do Tribunal de Justiça. Inciso 14, solicitar, quando couber, intervenção federal no Estado. Inciso 15, pronunciar-se sobre a incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas do território estadual, quando solicitada pelo Congresso Nacional. ADI CSTF 4386, de 2010, inciso 16, artigo 40, decisão monocrática procedente. Inciso 17, proceder à tomada de contas do governador do Estado quando não apresentadas dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Inciso 18, elaborar seu regimento interno. Inciso 19, dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e a iniciativa de lei para a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 20, processar o governador ou vice-governador do Estado nos crimes de responsabilidade, bem como os secretários de Estado nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles. A DSTF 1628, de 97, execução da expressão e julgar, do inciso 20 do artigo 40. Decisão final pela inconstitucionalidade da expressão. Inciso 21. Processar e julgar o Procurador-Geral de Justiça e o Procurador-Geral do Estado nos crimes de responsabilidade. Inciso 22. Escolher 4 dentre os 7 membros do Tribunal de Contas do Estado. Inciso 23. Aprovar previamente, após a arguição pública, a escolha dos: a linha A, conselheiro Tribunal de Contas indicados pelo governador do Estado. A linha B, titulares de outros cargos ou funções a que a lei determinar. Inciso 24. Destituir, por deliberação da maioria absoluta, na forma de lei complementar, o Procurador-Geral de Justiça. Inciso 25. Aprovar previamente, por maioria absoluta dos deputados, proposta de empréstimo externo. Parágrafo 1º. Nos casos previstos nos incisos 20 e 21, funcionará como presidente ou do Tribunal de Justiça, limitando-se à condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos dos seus membros, a perda do cargo com inabilitação para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. ADI STF 1628, de 1997, expressão por 8 anos, inserida no parágrafo único. Decisão final procedente. Parágrafo 2º. Os votos dos representantes do Estado nos conselhos administrativos das sociedades de economia mista, exceto da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, CASAN, que impliquem alteração do Estatuto Social, será precedido de autorização do Poder Legislativo
pela maioria absoluta dos seus membros. Artigo 41. A Assembleia Legislativa ou qualquer de suas comissões poderá convocar secretário de Estado para prestar pessoalmente informações sobre assuntos previamente determinados, importando a ausência injustificada em crime de responsabilidade. ADI-STF 3279 de 2004. Expressões contidas no caput do artigo 41. Decisão final julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos efeitos ex tunc da expressão contida no caput do artigo 41. Parágrafo 1º. Os secretários de Estado e titulares de fundações autárquicas, empresas públicas e sociedades de economia mista poderão comparecer à Assembleia Legislativa ou a qualquer de suas comissões por iniciativa e mediante entendimento com a mesa para expor assunto de relevância de sua secretaria ou órgãos. Parágrafo 2º. A mesa da Assembleia Legislativa encaminhará, após deliberação do plenário, pedido de informação aos secretários de Estado, sendo que a resposta deverá estar acompanhada de cópias de documentos compatíveis com as informações prestadas pelo órgão inquirido, importando em crime de responsabilidade a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. ADI-STF 3279 de 2004, expressões contidas no parágrafo 2º do artigo 41. Decisão final julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade com efeitos ex tunc da expressão contida no parágrafo 2º do artigo 41.